Olá pessoal, aqui é o professor Laio Marques e vamos dar continuidade no nosso curso. E nessa segunda aula nós iremos falar da parte da introdução do projeto de pesquisa. Relembrando pessoal que essas ideias que estamos tratando aqui, estamos pensando na construção de um projeto de pesquisa. Mas é claro que elas podem ser adaptadas para outros trabalhos acadêmicos também. A partir disso, nós devemos pensar o que devemos colocar em uma introdução do projeto de pesquisa. Primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte, que o projeto de pesquisa, ele não é um texto qualquer, ou seja, o projeto de pesquisa ou qualquer outro trabalho científico acadêmico, ele tem determinadas regras a serem seguidas. Não é simplesmente você pegar e redigir um texto. Ou seja, eu não vou usar o mesmo linguajar que eu uso, digamos, para escrever um blog, ou escrever numa rede social, ou pensando aqui no campo jurídico, uma peça jurídica, da mesma forma que eu vou escrever usando critérios acadêmicos, científicos, para escrever um projeto de pesquisa. São questões distintas. E aí, lembrando, como vimos aí na nossa aula anterior, que um projeto de pesquisa, ele deve seguir uma racionalidade, uma objetividade, né? Pensando aqui que vocês estão sendo avaliados por alguém e esses critérios serão observados. Nesse sentido, então, pessoal, um projeto de pesquisa em sua introdução, vejamos aqui nos nossos slides, né? Os passos iniciais na realização de um trabalho acadêmico que correspondem à elaboração da introdução, a qual, por sua vez, é composta pelo tema, pela delimitação do tema e pela apresentação do problema de pesquisa. Né? Teremos aí também a atividade de escolha do tema, de delimitação do tema e da formulação do problema, a atividade de escolha do tema, de delimitação do tema e de formulação do problema corresponde a uma espécie de funil, no qual saísse do mais amplo e geral para o mais específico. Então ele costuma ser composto por 3 elementos. Como nós observamos aqui nos slides, quais seriam esses 3 elementos? A apresentação do tema, a delimitação do problema e, por fim, o problema de pesquisa. É a partir disso que vamos pensar que não necessariamente você precisa colocar esses itens em tópicos, né? Você tem sim a opção de colocá-los em tópicos, mas você também pode colocar em forma de um texto corrido, apresentando o tema, a delimitação do tema e o projeto de pesquisa. Não tem problema, né? Então, nesse sentido, a introdução deve ser entendida, pessoal, vamos pensar aqui, e vista como uma espécie de um funil, né? Vamos pensar aqui no imaginário de vocês agora um funil, ou seja, vocês em primeiro lugar vão apresentar o tema e digamos que o tema é essa parte mais ampla do funil, depois vocês irão fazer a delimitação do seu tema e a delimitação seria ali mais o meio do funil, onde ele começa a se fechar e ao chegar no problema de pesquisa, que é a parte de baixo do funil, está saindo, ou seja, aquela parte mais específica da sua introdução do seu projeto de pesquisa. E aí pensando então que você vai escrever um trabalho acadêmico, seja ele qual for, mas pensando aqui no caso do projeto de pesquisa, seria então como se fosse esse funil. Ele começa pelo tema que é mais amplo, vai se afunilando, né? Que é onde você vai chegar numa especificidade maior lá na ponta, que é o seu problema de pesquisa. Nesse sentido, eu trouxe alguns exemplos aqui, como podemos observar nos slides. Digamos que você escolhe aí a sua área, né? Escolhe o seu tema propriamente dito na área de direito constitucional, né? E o seu tema seria aí direitos sociais, direito à educação. Escolher um tema, pessoal, não é definir ou dizer que eu farei algo naquela área. Vamos pensar aqui, se eu pretendo estudar sobre história da educação. Educação é uma área muito grande, é a grande área, né? Porém, eu vou precisar afunilar mais. Lembrando que primeiro nós temos que escolher a área, é claro, e depois, a partir daí, o tema.
né? E pensar também qual o seu campo de atuação. Ele será nas ciências humanas, nas ciências biológicas, nas ciências sociais, né? Isso precisa ser definido. E agora, dando um outro exemplo aqui, na área do direito, e aqui eu estou dando um exemplo na área do direito, porque está sendo a minha terceira graduação, então eu também estou tendo que desenvolver um projeto, né, para concluir essa minha graduação. Digamos que eu pretendo escrever algo na área do direito constitucional, certo? Porém, o meu tema será direitos sociais e direito à educação. Então vejamos que a área é mais abrangente. Minha área, então, é direito constitucional. Contudo, quando eu vou para o tema, eu já posso definir melhor o que eu quero dizer, né? No caso, o meu tema seria aí os direitos sociais e o direito à educação. Por isso, pessoal, é de extrema importância que vocês não confundam tema com problema. É a partir do tema que surgirá o seu problema. E repito mais uma vez, que o tema é muito mais amplo e o problema muito mais específico. Lembrem aí do funil. É importante destacar também que de um tema podem surgir inúmeros problemas. Não necessariamente surgirá só um problema. Então vamos pegar aqui, voltando no nosso primeiro exemplo que eu dei sobre os direitos sociais e o direito à educação. Nesse caso, imaginemos então que eu posso ter o seguinte problema, e aqui pensando no problema, muitas vezes que ele aparece como uma pergunta. Digamos assim, deve-se desvincular os gastos da educação brasileira da Constituição Federal? Então, no caso aqui, eu já tenho um problema dentro do meu tema, que é direitos sociais, direito à educação. Podemos pensar aqui um outro problema. Digamos que o meu problema seja: existe efetividade nos direitos e garantias de educação para todos os brasileiros? Ou seja, a educação brasileira se concretiza como um direito dos cidadãos? Então seria aí também um outro problema que poderia surgir dentro daquele mesmo tema apresentado. Neste caso, então, vejam que o tema é o mesmo, porém apresentamos aqui agora um outro problema. No primeiro caso, eu estava falando de um aspecto econômico vinculado à Constituição brasileira. Já no segundo caso, a ideia é de pensar se o direito à educação de fato se concretiza na prática educacional. Então, pessoal, mais uma vez, repito, não confundam tema com problema, ok? E aí nós chegamos aqui naquela pergunta que diz respeito ao nosso Fórum 2. Como que eu vou escolher o meu tema? Como escolher um tema para o meu projeto de pesquisa? E aí já podemos pensar o seguinte, que a escolha do tema é algo muito pessoal, mas é claro que isso também vai muito a partir do seu orientador, que pode já pensar em um eixo de um tema, né? E aí você não terá tanta liberdade para poder escolher o seu próprio tema, conforme as suas questões pessoais. Contudo, o mais recomendado é que a partir da sua experiência durante o curso, você perceba um tema que aproxime das questões que você tem afinidade. Até mesmo para que você possa pensar, como nós falamos lá na nossa primeira aula, lembram? Do conhecimento prévio, que ele já vai determinar aí na hora de escolher seu tema. Vocês lembram disso? Ou seja, é importante que você escolha um tema que você tenha minimamente um conhecimento prévio ou afinidade, porque isso irá ajudar na hora da sua escrita, ao desenvolver o seu projeto de pesquisa. Por isso não é recomendado que vocês escolham temas de áreas que vocês não conhecem, não tenham afinidade, não tenham leitura prévia, porque isso pode comprometer a própria questão do seu referencial teórico. Podemos ver então aqui sobre isso nos nossos slides. A escolha do tema é algo pessoal. Não existem regras específicas que definem que o tema A é melhor ou pior que o tema B. Por definição, qualquer coisa, prestem atenção aí que está entre aspas, pode ser tema de trabalho acadêmico. Existem, contudo, algumas dicas que podem ser úteis para que o aluno escolha o seu tema. Então, pessoal, a princípio, qualquer coisa pode ser um tema. Nesse caso aqui, não podemos dizer que um assunto é melhor ou pior que outro,
porém o assunto deve estar também de acordo com aquele curso que você está fazendo. Agora, ainda que o tema seja algo pessoal, eu queria compartilhar algumas dicas na hora da escolha do tema. O primeiro, como eu já tinha dito anteriormente, é que você pesquise algo que você goste, que você tem prazer em estar lendo, prazer em estar pesquisando, né? Vejamos aqui nos nossos slides. Um trabalho acadêmico tem mais chance de dar certo se o tema escolhido estiver de acordo com as características intelectuais do aluno, sua atração pelo assunto, né? O interesse despertado tendo em vista suas ideias. Nem sempre é bom solicitar auxílio de professores na indicação do tema, mas é necessário buscar tal auxílio na orientação a respeito do tema escolhido, né? E aí, pessoal, se esse tema não for algo pessoal, particular, podemos pensar aí algo ligado ao seu campo profissional, a partir do seu cotidiano, a partir da sua experiência profissional. Isso também facilitará na hora de você desenvolver seu projeto. Outra dica que eu dou é para que vocês não cheguem direto para o professor e diga: professor, me dá um tema para eu pesquisar? Né? Por que eu digo isso? Inicialmente, isso parece até positivo. Lógico, você já tem ali um tema, é só você fazer a pesquisa. Contudo, no meio da pesquisa, você pode perceber às vezes que não tem afinidade com aquele tema. E aí você já não terá tempo para iniciar uma nova pesquisa. E o seu trabalho pode ficar prejudicado. Agora, é claro, uma vez escolhido o tema, é importante também que você converse com o seu professor, converse com o seu orientador, para ver se aquele tema também que você optou, ele tem condições de ser desenvolvido, de ser pesquisado. Outra dica é para que você também tente sempre pesquisar algo que ainda não foi pesquisado. É difícil, porém, ainda que seja um tema amplo que já foi abordado, você tem a possibilidade de tentar ao máximo inovar ou trazer novas fontes, novas informações sobre aquele determinado tema que já foi pesquisado numa área mais geral. É por isso que eu digo para que vocês não tentem buscar o tema mais fácil, porém um tema que possibilite de fato vocês realizarem a pesquisa e que também traga uma contribuição científica importante para a academia. Outra questão que acontece muito são pessoas que buscam o tema pensando na seguinte ideia, digamos: vou pesquisar sobre esse tema está na moda, então eu vou estar fazendo uma pesquisa voltada para um tema porque está na moda? Tudo isso pode ser um erro, porque se você não tiver, como nós já falamos, e eu trago aqui mais uma vez, uma leitura prévia, um mínimo de conhecimento sobre determinado assunto, isso vai dificultar muito na hora de você realizar a sua pesquisa, na hora de você buscar uma referência bibliográfica. Outra dica que acredito ser importante para nós na hora da escolha do nosso tema é pensar a relevância do tema, pessoal. Qual é a relevância do seu tema que você escolheu para a comunidade acadêmica científica? Isso também é muito importante, né? É importante sempre estar em contato com o professor orientador, porque às vezes você escolhe um tema, também acredita que aquele tema tem uma relevância para você, né? Aquela coisa mais do ponto de vista pessoal. Contudo, o orientador que tem uma experiência maior pode entender que será um tema que não terá uma certa relevância. Por isso é importante esse contato sempre com o seu orientador de TCC. E ainda seguindo aqui, né, outro ponto importante na hora da escolha do tema é saber se esse tema tem fontes. Quer dizer, se você terá acesso a essas fontes de pesquisa sobre aquele determinado assunto. Vejamos aqui nos nossos slides um exemplo. Então, pessoal, digamos que o seu tema seja a história da legislação educacional no estado da Bahia de 1970 a 1980. Né? Digamos que esse seja o seu tema. É um assunto relevante? Sim, porque nós estamos falando de um processo histórico da nossa educação. Imaginemos numa situação hipotética que não existem fontes sobre esse assunto,
né? Não temos documentos do período que comprovem como se deu a legislação educacional no estado da Bahia nesse período. E o que fica aqui para a gente? A ideia é que, ao escolher o tema, é muito importante que se verifique se existem fontes sobre aquele tema. Agora, é claro, nós não podemos pensar também da seguinte forma: ah, mas sempre existe bibliografia disponível, sempre tem algum livro, alguma fonte. Tudo bem, a grande questão é se você também tem condições de ter acesso a essas fontes. Então não basta só elas existirem, mas se existem também condições de ter acesso a elas, né? Digamos que você mora aí em Porto Alegre e não tem condições financeiras de se deslocar até a Bahia, né, para ter acesso a um documento, a um livro, né, não sei, encontrar o que você precisa, uma fonte, um jornal. Então isso tem que ser levado em consideração. E aí nós vamos lembrar lá da nossa primeira aula sobre os recursos financeiros, materiais, né? Outro fator importante que tem que ser levado em consideração é que, ao encontrar essas fontes, verificar se essas fontes têm confiabilidade, né? Hoje, com a era da internet, muitas vezes as pessoas estão fazendo algumas pesquisas, entram em algum blog, né, e acabam não verificando mais a fundo, né? Vão em algum blog porque o blogueiro diz que é historiador ou algo do tipo. Então, tem que ter esse cuidado também da veracidade dessas fontes, tá ok? E aqui, pessoal, nós podemos pensar até mesmo a questão da pesquisa de campo. Digamos aí que você precisa fazer essa pesquisa de campo, tem os entrevistados, porém os entrevistados só podem te responder aos seus questionamentos 1 mês ou 2 meses antes do seu prazo de entregar o seu trabalho final. Então voltamos também lá na nossa primeira aula. Você terá tempo hábil para analisar essas entrevistas e isso entrar aí no corpo do seu texto? Né? Isso tem que ser levado em consideração. Outra dica também para encontrar um tema, né, é a partir de outras pesquisas já realizadas. Nada impede que você, né, pesquise sobre algo que já foi pesquisado, porém trazendo um novo olhar, trazendo uma nova crítica, trazendo novas informações. Digamos aí, por exemplo, que eu tenho um trabalho que foi feito 20 anos atrás, né? Vamos pegar um exemplo aqui sobre o perfil dos professores do município de Montes Claros. Questão econômica, escolaridade, etc. 20 anos atrás para o dia de hoje, muita coisa mudou. E esse perfil do professorado provavelmente também mudou. Então você pode fazer uma pesquisa voltada para essa questão, trazendo um novo olhar sobre essa mudança. Então, pessoal, nós vimos aí algumas dicas e alguns pontos importantíssimos na hora da escolha do seu tema. E lembrando mais uma vez aqui, pensando principalmente no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é a primeira fase para a gente concluir no futuro um artigo, uma dissertação, né, um mestrado, enfim. Então, nessa primeira fase da construção do projeto de pesquisa, é muito importante você saber escolher o seu tema, pensando nessas questões que nós já levantamos hoje aqui, para que a sua pesquisa não fique comprometida no meio do caminho. Porque às vezes você começa a pesquisar aquele tema e quando chega no meio, percebe que não era aquilo, ou você percebe que não tem fonte ou não é muito importante, né? Então vocês precisam assim ter um enorme cuidado, ter uma sabedoria e cautela na escolha do tema. E é claro, pessoal, que depois da apresentação do tema, nós precisamos pensar aí na segunda parte que entraria na nossa introdução, que é a delimitação do tema. O que seria a delimitação do tema? Lembra quando nós falamos sobre a questão do funil? Que teremos o tema, a delimitação do tema e depois o problema? Então, a delimitação do tema, ela se apresenta como se fosse o meio desse funil. Temos aqui então alguns exemplos nos nossos slides. Vejamos. Digamos que o nosso tema é a história da escravidão no Brasil. E aí eu pergunto a vocês,
esse tema está bem delimitado? Não, né? Por quê? Esse tema, ele é muito amplo, né? O tema demandaria um esforço de pesquisa de todo o período de praticamente 400 anos, né, do processo de escravidão negra aqui no nosso país, né? Então, a história da escravidão no Brasil é um tema muito amplo. Então, se a gente for levar em consideração aqui o que você teria que pesquisar, toda a história da escravidão do Brasil, né, desde o final do século XV até o século XIX, provavelmente você não daria conta. Então, pessoal, já aqui nesse nosso slide nós temos o seguinte tema: a história da escravidão em Minas Gerais. Esse tema ainda está bem delimitado? Não, né? Nós vamos ver que ele ainda não está bem delimitado. Então, pessoal, como nós vimos nos nossos slides aí, quando eu já faço esse recorte mais geográfico aí, focando em Minas, eu já consegui delimitar, porque antes eu estava falando de toda a história da escravidão no Brasil. Agora o que me interessa já é o estado de Minas Gerais. Então eu já fiz um recorte geográfico. Porém, eu preciso delimitar mais? Sim, né? Eu preciso ainda delimitar. Para isso, então, pessoal, precisamos ter dois elementos muito importantes na hora da delimitação do nosso tema. Vejamos aqui no nosso slide, né? Uma boa delimitação de tema abrange, portanto, dois aspectos importantes e obrigatórios no projeto: a delimitação temporal, que corresponde aí ao período estudado, e a delimitação geográfica, que corresponde a local ou área estudada, né? Então, a partir desses dois elementos que nós demonstramos aqui, da delimitação temporal e delimitação geográfica, eu vou trazer agora aqui um outro exemplo, né? Digamos que o nosso tema seja a história da escravidão em Diamantina no período de 1880 a 1885. Vejam aqui comigo, pessoal, que aqui nós teremos uma delimitação temporal. Onde que ela aparece? O nosso período, o nosso interesse de estudo aqui será de 1880 a 1885, né? Não me interessa outro período temporal. Já na delimitação geográfica, nós chegamos aí na cidade de Diamantina. Lembrem que iniciamos falando aí sobre a história da escravidão em todo, né, o território brasileiro. Depois aí nós fizemos aí esse funil para Minas Gerais e chegamos aí na ponta que seria Diamantina, fazendo uma delimitação geográfica. Então, pessoal, como vimos aqui, a nossa delimitação geográfica é a cidade de Diamantina. Aqui não nos interessam as outras regiões. Isso é importante até mesmo na hora da defesa de uma banca, né? Caso te façam lá uma pergunta, digamos assim, e aí como se deu a escravidão negra no Rio de Janeiro, em Salvador? Obviamente, você já deixou claro que o seu foco e recorte delimitado é a cidade de Diamantina, né? Já a delimitação temporal, que é o período que você quer entender, você delimitou, é de 1880 a 1885, nesse período de 5 anos, né? Então, pessoal, vocês viram aí como que é uma forma de funil, onde nós vamos ter o tema, depois essa questão da delimitação e aí a problematização. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham compreendido os elementos necessários que devem ser levados em consideração na hora da escolha do seu tema. Um grande abraço e até a próxima.